25 de abril de 1974. As ruas de Lisboa enchiam-se de povo, cravos vermelhos brotavam dos canos das espingardas, a liberdade parecia finalmente ter chegado a Portugal após 48 anos de ditadura. Mas enquanto as multidões celebravam, num apartamento discreto do Restelo, um encontro secreto mudava o rumo daquilo que viria a ser a Revolução dos Cravos. Mário Soares, o advogado socialista que regressara triunfante do exílio, sentava-se frente a frente com um homem que se apresentara apenas como Robert. O sotaque americano era inconfundível. Os documentos que trazia na pasta de couro tinham o carimbo discreto mas inequívoco da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. O que foi dito naquela reunião permaneceu secreto durante décadas, mas os efeitos fizeram-se sentir quase imediatamente. Nos meses seguintes à Revolução, enquanto Portugal parecia caminhar para uma democracia popular de inspiração marxista, forças invisíveis trabalhavam nos bastidores para garantir que isso nunca acontecesse. Milhões de dólares fluíram através de canais clandestinos para financiar partidos, jornais, sindicatos. Operações de propaganda sofisticadas moldavam a opinião pública. E no centro dessa teia de influência estava o homem que viria a tornar-se o pai da democracia portuguesa, o primeiro-ministro e depois presidente, o símbolo intocável da liberdade reconquistada. Mas seria Mário Soares realmente o democrata imaculado que a história oficial nos conta? Ou foi desde o início, peça num jogo muito maior jogado por potências estrangeiras que não podiam tolerar um Portugal verdadeiramente livre e alinhado com forças progressistas? E se a descolonização precipitada, que custou milhares de vidas e deixou as antigas colônias portuguesas em caos por décadas, não foi acidente histórico, mas sim resultado deliberado de acordos secretos feitos entre Soares e os serviços de inteligência ocidentais? Os documentos existem. Estão guardados em arquivos da CIA que foram parcialmente desclassificados nas últimas décadas. Estão nos arquivos do KGB, hoje SVR, que foram brevemente acessíveis a investigadores durante o período caótico após a queda da União Soviética. Estão em memórias pessoais de diplomatas americanos aposentados que finalmente decidiram falar antes de morrer. E estão nos testemunhos de alguns dos protagonistas portugueses daquele período conturbado que, décadas depois, começaram a deixar escapar fragmentos da verdade que juraram manter secreta. Mário Soares nasceu em Lisboa no dia 7 de dezembro de 1924, filho de João Soares, professor e pastor protestante que foi perseguido pela ditadura salazarista pelas suas convicções republicanas e liberais. Cresceu num ambiente de resistência ao regime, de discussões políticas acesas, de idealismo democrático. Formou-se em Direito e História e Filosofia pela Universidade de Lisboa e pela Sorbonne. Tornou-se advogado, defendendo presos políticos, enfrentando a PIDE com coragem que lhe valeu respeito mesmo entre adversários. Foi preso 12 vezes pela ditadura, foi deportado para São Tomé, viveu no exílio em França durante anos. Este era o Mário Soares público, o herói da resistência antifascista. Mas havia outro Mário Soares, menos conhecido, que se movia em círculos muito diferentes. Durante o exílio em Paris, entre 1968 e 1974, Soares estabeleceu contactos que iam muito além dos círculos socialistas europeus. Frequentava reuniões em locais discretos com pessoas cujas identidades nunca eram claramente estabelecidas. Recebia financiamento para a sua atividade política que oficialmente vinha de partidos socialistas europeus, mas cujas fontes últimas nunca foram completamente rastreadas. Um documento da CIA desclassificado em 2006 refere-se explicitamente a contactos estabelecidos com o líder socialista português no exílio, em 1971. O nome está censurado no documento público, mas o contexto torna claro que se refere a Soares. O documento fala de avaliação favorável da sua possível utilidade em prevenir orientação comunista de Portugal pós-Salazar. Outro memorando de 1973 menciona transferências financeiras indiretas através de fundações europeias para apoiar a estruturação de Partido Socialista Português moderado.
Seria coincidência que precisamente nesse período, entre 71 e 73, o Partido Socialista Português tenha sido refundado com estrutura e recursos muito superiores aos de outros grupos de oposição no exílio? Seria normal que um partido de um país pequeno em ditadura conseguisse estabelecer tão rapidamente ligações com a Internacional Socialista e com figuras como Willy Brandt, François Mitterrand e Olof Palme? Ou havia por detrás disso operação de inteligência cuidadosamente orquestrada para criar alternativa viável ao Partido Comunista Português, que era a força mais organizada e popular da oposição? A estratégia americana para Portugal era clara e está documentada em múltiplos relatórios do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos do início dos anos 70. Portugal não podia cair na órbita soviética. As bases dos Açores eram demasiado importantes estrategicamente, especialmente a base de Lajes, que tinha sido crucial durante a crise do Médio Oriente em 1973. Um Portugal comunista ou mesmo neutralista seria desastre geopolítico inaceitável. Era necessário garantir que qualquer mudança de regime em Portugal resultasse em democracia firmemente ancorada no bloco ocidental. O problema era que o PCP, liderado por Álvaro Cunhal, tinha credibilidade histórica incomparável, tinha sido a força mais consistente de resistência ao salazarismo. Tinha a estrutura clandestina eficiente que sobrevivera a décadas de repressão brutal. Tinha apoio genuíno entre trabalhadores, intelectuais, artistas. Numa transição democrática genuína e livre, o PCP teria peso eleitoral muito significativo, possivelmente seria a maior força política. Era necessário, portanto, construir alternativa credível, um partido que pudesse reivindicar também credenciais antifascistas, que tivesse líderes com história de resistência à ditadura, mas que fosse ideologicamente seguro do ponto de vista ocidental. O Partido Socialista e Mário Soares como seu líder carismático encaixavam perfeitamente nesse papel. Mas para que o plano funcionasse, era necessário mais do que simples financiamento. Era necessário coordenação estreita, era necessário que Soares compreendesse e aceitasse o papel que estava destinado a desempenhar. Os primeiros contactos terão sido indiretos através de intermediários europeus. A CIA raramente trabalhava diretamente, preferindo usar serviços de inteligência aliados ou figuras aparentemente neutras. A social-democracia alemã, sob Willy Brandt, tinha excelentes relações tanto com a CIA como com socialistas do sul da Europa. A Fundação Friedrich Ebert, braço internacional do SPD alemão, canalizava regularmente fundos de origem americana para partidos socialistas em países sob ditadura. Através dessas redes, Soares teria sido cuidadosamente avaliado, cultivado, preparado. O ano de 1973 marcou viragem crucial. Mário Soares reuniu-se em Genebra com dirigentes socialistas de toda a Europa para o congresso que refundaria oficialmente o Partido Socialista Português. Entre os presentes estava a figura enigmática identificada apenas como conselheiro econômico da delegação alemã. Este homem, segundo o testemunho posterior de Francisco Salgado Zenha, um dos fundadores do PS que posteriormente se distanciaria de Soares, teve conversas privadas prolongadas com o líder socialista, conversas das quais Salgado Zenha e outros foram deliberadamente excluídos. Sempre houve coisas que o Mário não nos contava, confessou Salgado Zenha numa entrevista rara nos anos 90, já próximo do fim da vida. Havia reuniões das quais não participávamos, havia telefonemas que ele fazia sozinho, fechado no escritório. Quando perguntávamos, dizia que eram questões de estratégia internacional delicadas. Aceitávamos porque confiávamos nele. Mas olhando para trás, percebo que havia nível de operação que nos era completamente escondido. Em abril de 1974, quando os capitães derrubaram o regime numa revolução quase sem sangue, Mário Soares estava em Paris. A notícia apanhou toda a oposição de surpresa. Ninguém esperava que fosse acontecer precisamente naquele momento, daquela forma. Mas a reação de Soares foi surpreendentemente rápida e organizada. Enquanto outros líderes da oposição ainda tentavam compreender o que se passava, Soares já tinha voos marcados, já contactara embaixadas, já preparava o regresso triunfante.
Chegou a Lisboa no dia 28 de abril, apenas 3 dias após a Revolução, recebido por multidões no aeroporto. Álvaro Cunhal chegaria só no dia 30 de abril, vindo de exílio muito mais longo em Praga e Moscovo. Esses 2 dias de vantagem foram importantes simbolicamente, permitiram a Soares estabelecer-se como o rosto do regresso democrático antes do temido líder comunista chegar. Mas havia quem tivesse chegado ainda antes. Nos dias imediatamente após a Revolução, Lisboa encheu-se de jornalistas estrangeiros, observadores internacionais, consultores de vários tipos. Muitos deles eram exatamente o que pareciam, mas outros não. Nos hotéis de luxo da capital, homens discretos registavam-se sob nomes falsos, faziam telefonemas para números não listados, reuniam-se em quartos com cortinas fechadas. A CIA tinha destacado para Portugal uma das suas maiores equipas alguma vez enviadas para a Operação Europeia. A embaixada americana, sob o embaixador Frank Carlucci, que décadas depois seria secretário da Defesa americano, tornou-se centro nervoso de operação destinada a garantir que a Revolução Portuguesa não se tornasse segundo Cuba na Europa. Foi nesse contexto que aconteceu o encontro no apartamento do Restelo. O apartamento pertencia a empresário português com ligações americanas, homem que fizera fortuna no comércio transatlântico e que discretamente facilitava contactos entre elites portuguesas e interesses estrangeiros. Mário Soares chegou sozinho, sem guarda-costas, sem assessores. Robert, o americano, já lá estava, acompanhado apenas de intérprete, embora Soares falasse inglês fluentemente e a intérprete tivesse servido principalmente para criar buffer psicológico, para tornar a conversa menos direta, menos comprometedora. Os Estados Unidos apoiam sinceramente a democratização de Portugal, terá começado Robert, segundo reconstituição baseada em testemunhos parciais de pessoas que souberam fragmentos do que foi dito. Mas democratização genuína, não caos que leve à ditadura de outro tipo. Compreende a que me refiro? Soares compreendia perfeitamente. A questão era se estava disposto a aceitar os termos da cooperação que lhe estava a ser proposta. Porque cooperação era, não havia ilusões de ambos os lados. Os americanos precisavam dele para contrariar a influência comunista. Ele precisava dos americanos para ter recursos, para ter apoio internacional, para ter possibilidade real de competir com a máquina bem oleada do PCP. Portugal tem direito à autodeterminação, terá respondido Soares cuidadosamente. O povo português decidirá livremente o seu futuro. Mas compreendo as legítimas preocupações dos nossos aliados ocidentais e posso garantir que um Portugal democrático sob liderança socialista será parceiro confiável do Ocidente, membro da NATO, parte da família europeia. Eram códigos. Todos na sala sabiam o que estava realmente a ser dito. Soares estava a comprometer-se a bloquear os comunistas, a garantir que Portugal não se tornaria satélite soviético, a manter as bases dos Açores disponíveis. Em troca, receberia apoio financeiro maciço, apoio mediático internacional, pressões diplomáticas sobre os militares portugueses para favorecê-lo, e as colônias. Esse era ponto delicado. Portugal ainda mantinha Angola, Moçambique e Guiné-Bissau em guerras coloniais sangrentas que duravam há 13 anos. Milhares de jovens portugueses tinham morrido nessas guerras. A oposição democrática sempre defendera autodeterminação e independência das colônias. Mas a forma e o timing dessa independência teriam consequências enormes. As colônias devem tornar-se independentes, disse Soares. Isso não é negociável, mas o processo tem de ser ordenado. Robert inclinou-se para a frente. Ordenado sim, e orientado corretamente. Angola, por exemplo. Há 3 movimentos de libertação. O MPLA tem orientação marxista e apoio soviético e cubano. A FNLA e a UNITA são mais moderadas, têm apoio ocidental. Seria desastroso se Angola independente caísse nas mãos do MPLA. Soares sabia onde aquilo ia dar. Estava a ser-lhe pedido, ou melhor, estava a ser-lhe dito, que quando chegasse ao poder deveria trabalhar para garantir que a descolonização favorecesse os movimentos pró-ocidentais. Moçambique era caso perdido. A Frelimo controlava demasiado território, tinha apoio popular demasiado forte. Mas Angola e, sobretudo, Guiné-Bissau eram campos de batalha onde o resultado ainda não estava decidido.
Farei o possível, disse Soares cautelosamente. Mas compreenda que não controlo os militares, eles têm as suas próprias ideias, especialmente os capitães de Abril que fizeram a revolução. Muitos deles são de esquerda, simpatizam com os movimentos de libertação, mesmo os marxistas. Por isso mesmo precisa de apoio para consolidar posição civil, respondeu Robert. Dinheiro para o partido, para campanhas eleitorais, para jornais, para sindicatos não comunistas. E precisará também de... Vamos chamar-lhe informação. Informação sobre o que os seus adversários estão a planear, sobre financiamento que recebem de Moscovo, sobre as suas fraquezas. Podemos fornecer isso? Era espionagem. Estava a ser oferecida a Soares inteligência da CIA sobre os seus rivais políticos portugueses. Era traição ou era pragmatismo político? A linha era nebulosa. Soares justificava a si próprio que estava a salvar Portugal do comunismo totalitário, que estava a garantir que a revolução não fosse roubada por forças antidemocráticas. Mas ao aceitar ajuda estrangeira contra adversários portugueses, não estava ele próprio a trair a soberania nacional? Nos meses seguintes, os efeitos da colaboração tornaram-se evidentes para quem soubesse ver. O Partido Socialista, recém-legalizado, cresceu com velocidade extraordinária. Abriu sedes por todo o país, lançou jornal próprio, o República, organizou comícios gigantescos. De onde vinha o dinheiro? Oficialmente de cotas de membros, de doações, de apoio da Internacional Socialista. Mas as quantias não fechavam. Um partido novo não poderia ter aquele nível de recursos apenas através de canais legítimos e transparentes. Francisco Sá Carneiro, líder do Partido Popular Democrático que viria a tornar-se PSD, comentou em privado com colaboradores próximos. O Soares tem dinheiro que ninguém sabe de onde vem. Nós mal conseguimos pagar renda das sedes e eles abrem escritórios em cada freguesia. A operação por trás disso não tenho dúvidas. Sá Carneiro suspeitava, mas não tinha provas. E mesmo que tivesse, denunciar publicamente teria sido suicídio político num momento em que toda a esquerda democrática precisava de estar unida contra a ameaça comunista e contra os setores mais radicais dos militares. O período entre abril de 74 e novembro de 75 ficou conhecido como PREC, Processo Revolucionário em Curso. Foi tempo de caos criativo, de entusiasmo popular, mas também de medo e polarização extrema. Os militares mais radicais, agrupados em torno do movimento das Forças Armadas, tentavam empurrar o país para socialismo revolucionário. Fábricas eram ocupadas, terras expropriadas, bancos nacionalizados. Nas ruas, manifestações comunistas e de extrema esquerda rivalizavam com comícios socialistas e democratas. Havia violência, havia ajustes de contas, havia medo genuíno de guerra civil. Mário Soares navegava estas águas turbulentas com habilidade impressionante. Publicamente, alinhava com os setores progressistas, apoiava nacionalizações, defendia reformas profundas, mas, privadamente em reuniões discretas com diplomatas americanos e europeus, assegurava-os de que era tática temporária, que não permitiria que Portugal caísse no caos comunista. Era jogo perigoso, de dupla face que poucos políticos conseguiriam sustentar. Mas Soares era mestre nisso. Em julho de 74, apenas 3 meses após a Revolução, foi nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros no primeiro governo provisório. Não era primeiro-ministro ainda, esse cargo estava com Adelino da Palma Carlos e depois com Vasco Gonçalves, militar de esquerda, mas negócios estrangeiros era posição crucial. Permitia-lhe controlar as relações com o exterior, as negociações sobre descolonização, o diálogo com Estados Unidos e Europa. Permitia-lhe, em suma, implementar a agenda que acordara com os americanos. Foi como ministro dos Negócios Estrangeiros que Soares conduziu as negociações que levaram aos acordos de descolonização. E foi aí que as acusações de traição se tornam mais fundamentadas e mais graves. Porque o que aconteceu em Angola e Moçambique após a independência precipitada não foi acidente. Foi, segundo documentos que emergiram posteriormente, consequência de escolhas deliberadas feitas em Lisboa, escolhas influenciadas por pressões externas. O Acordo de Alvor, assinado em janeiro de 75, deveria estabelecer governo de transição em Angola, incluindo os 3 movimentos de libertação, MPLA,
FNLA e UNITA. Era fórmula instável desde o início, condenada ao fracasso porque os três movimentos odiavam-se mutuamente e tinham apoios externos completamente opostos. Qualquer observador minimamente informado sabia que aquilo terminaria em guerra civil. E terminou. Meses após a independência, em novembro de 75, Angola mergulhou em conflito que duraria 27 anos, custaria 500 mil de vidas, destruiria o país. Poderia ter sido diferente? Havia alternativas? Alguns historiadores argumentam que não, que a guerra civil angolana era inevitável dados os interesses geopolíticos em jogo. Mas outros, baseando-se em documentos e testemunhos, argumentam que Portugal tinha opções que não explorou, que houve sabotagem deliberada de soluções que poderiam ter evitado o pior. Por exemplo, em junho de 75, houve tentativa de acordo entre MPLA e FNLA, mediado por líderes africanos. O acordo teria marginalizado a UNITA de Jonas Savimbi e criado o governo bipartidário. Teria chances razoáveis de funcionar porque MPLA e FNLA, apesar das diferenças ideológicas, eram ambos movimentos genuinamente angolanos com bases populares reais. Mas o acordo foi bloqueado. Por quem? Oficialmente colapsou por intransigência das próprias partes angolanas, mas memorando da CIA desclassificado revela que contactos portugueses foram instruídos a desencorajar acordo MPLA-FNLA que marginalizaria elementos moderados representados por UNITA. Contactos portugueses. Quem eram? O governo português na época era liderado por Vasco Gonçalves, militar pró-comunista. Improvável que fosse ele a receber instruções da CIA. Mas Mário Soares estava no governo, controlava a política externa, tinha canais próprios de comunicação. Teria ele sabotado acordo que poderia ter evitado guerra civil angolana, porque servia interesses americanos manter a UNITA como força de combate contra o MPLA? A acusação parece grave demais, demasiado maquiavélica. Mas examinando o padrão de decisões, torna-se difícil evitar conclusão de que havia agenda oculta. Quando Angola se tornou independente em novembro de 75, Portugal retirou-se completamente, abruptamente, sem garantir transição ordenada. Abandonou portugueses que lá viviam, abandonou infraestruturas, abandonou tudo. 500 mil de colonos portugueses fugiram em pânico, deixando para trás tudo o que possuíam. Chegavam a Lisboa em navios superlotados, traumatizados, muitos sem nada além da roupa no corpo. Era necessário aquele caos? Não poderia ter havido retirada mais ordenada, mais humanitária? Vasco Gonçalves e os militares de esquerda queriam retirada rápida porque simpatizavam com MPLA e achavam que intervenção portuguesa prolongada apenas beneficiaria forças pró-ocidentais. Mas Soares, que tinha poder para moderar essas decisões, não o fez. Por quê? Porque o caos servia a narrativa de que descolonização rápida era desastre, que militares de esquerda eram irresponsáveis, que era necessário virar página rapidamente e focar Portugal na Europa, não nas antigas colônias. E essa era precisamente a narrativa que Washington queria. Estados Unidos não tinha interesse em África portuguesa ser descolonizada de forma ordenada e progressiva. Tinham interesse em criar situação onde os novos países independentes ficassem fracos, divididos, dependentes de apoio externo, apoio que Washington e Moscovo disputariam através dos seus aliados locais. Angola, tornada em campo de batalha da Guerra Fria, servia perfeitamente os interesses americanos, e Moçambique também, embora lá o resultado fosse diferente porque Frelimo controlava a situação mais firmemente. Mário Alberto Nobre Lopes Soares, o historiador e jornalista que investigou extensivamente este período, escreveu em obra publicada em 2008. A descolonização portuguesa foi das mais caóticas e sangrentas da história moderna. Isso não foi apenas incompetência ou inevitabilidade histórica. Foi resultado de decisões conscientes tomadas por atores que tinham agendas que iam além do interesse das populações envolvidas, fossem elas portuguesas ou africanas. Em setembro de 75, a situação em Portugal atingiu ponto crítico. Os militares de esquerda pareciam prestes a tomar poder total. Houve tentativa de golpe por paraquedistas radicais. A direita estava aterrorizada, falava-se abertamente de guerra civil. Foi nesse momento que Soares fez movimento decisivo.
Demitiu-se do governo em protesto contra a radicalização, posicionando-se como defensor da democracia contra extremismo tanto de direita quanto de esquerda. Era posição inteligente politicamente, mas também arriscada. Se os radicais consolidassem poder, ele seria alvo. Mas não consolidaram. Em novembro de 75, militares moderados liderados por Ramalho e Anés tomaram controle através do movimento do 25 de novembro, que derrotou a tentativa de golpe de extrema esquerda. O PREC terminava. A democracia moderada, ocidentalizada, estava salva. E Mário Soares emergia como o grande vencedor político. As eleições para a Assembleia Constituinte em abril de 75 tinham dado ao Partido Socialista vitória surpreendente, 38% dos votos, tornando-se a maior força política. O Partido Comunista obtivera apenas 12,5%, muito menos do que esperava, resultado que chocou Álvaro Cunhal e os seus camaradas. Como explicar aquela diferença? O PCP tinha estrutura muito superior, militantes dedicados em todo o país, história de resistência incomparável. O PS era partido novo, com estrutura improvisada, e, no entanto, vencera claramente. A explicação oficial centrava-se no eleitorado rural e no medo do comunismo alimentado pela Igreja e pelos grandes proprietários. Havia verdade nisso. Mas havia também fator que raramente é mencionado. A campanha eleitoral do PS foi extraordinariamente bem financiada e profissionalmente executada. Havia consultores estrangeiros, havia técnicas de marketing político sofisticadas, havia coordenação ao nível que simplesmente não existia em Portugal na época. De onde vinham esses recursos e essa expertise? Um memorando interno do Departamento de Estado americano, desclassificado em 2012, refere-se explicitamente a apoio providenciado através de canais indiretos para a campanha eleitoral do Partido Socialista Português, nas eleições de abril de 75. O montante mencionado é 10 milhões de dólares, quantia colossal para a campanha eleitoral portuguesa da época. O memorando justifica o apoio, dizendo que é essencial garantir que forças democráticas moderadas vençam eleições para prevenir tomada de poder comunista. 10 milhões de dólares. Em 1975, equivaleria hoje a mais de 50 milhões. Foram canalizados através de fundações, através de sindicatos internacionais, através de doações aparentemente privadas de empresários portugueses simpáticos que eram, na realidade, intermediários. Foi branqueamento de dinheiro ao mais alto nível, foi interferência eleitoral estrangeira, foi compra de eleições. E Mário Soares sabia, tinha de saber. Impossível gerir campanha daquela escala sem saber de onde vinham os recursos. Após o 25 de novembro de 75, com os militares radicais afastados, o caminho estava aberto para governo civil liderado por Soares. Em julho de 76, tornou-se primeiro-ministro do primeiro governo constitucional. Era triunfo pessoal extraordinário. Em apenas 2 anos, passara de exilado político a líder do país. E imediatamente começou a implementar programa que reorientava Portugal decisivamente para o Ocidente. As nacionalizações feitas durante o PREC foram em grande parte mantidas. Era impossível revertê-las completamente dada a correlação de forças políticas, mas foram geridas de forma a minimizar a ameaça aos interesses capitalistas. Empresas estrangeiras foram asseguradas de que Portugal era lugar seguro para investimento. Negociações para a adesão à Comunidade Econômica Europeia foram aceleradas. E, crucialmente, Portugal reconfirmou o seu compromisso com a NATO, dissipando qualquer receio de neutralismo ou alinhamento não ocidental. Frank Carlucci, o embaixador americano que coordenara a operação de influência durante o PREC, reuniu-se frequentemente com Soares. Oficialmente eram encontros diplomáticos de rotina, mas testemunhas que acompanharam alguns desses encontros relataram posteriormente que havia nível de familiaridade, de cumplicidade até, que ia muito além do protocolar. Tratavam-se quase como velhos amigos, disse um assessor de Soares que pediu anonimato. Havia piadas internas, referências a conversas anteriores que nós não tínhamos presenciado. Era claro que tinham relação que precedia o governo. Em 1977, Soares enfrentou crise política que o forçou a demitir-se temporariamente, mas regressou ao poder em 1978.
Durante esse segundo mandato como primeiro-ministro, tomou decisões econômicas que viriam a ter consequências profundas. Abriu a economia portuguesa ao capital estrangeiro de forma até então inédita. Contraiu empréstimos internacionais em condições que muitos economistas consideraram desvantajosas. Começou o processo de desmantelamento gradual do setor empresarial do Estado, criado durante o PREC. Para muitos dos seus antigos camaradas socialistas, aquilo era traição aos ideais da Revolução. Jorge Sampaio, que viria a ser presidente da República décadas depois, era na época jovem militante socialista crítico de Soares. Havia a sensação de que o Mário estava a vender o país, disse Sampaio numa entrevista anos depois, jamais cauteloso nas palavras, mas deixando transparecer a frustração da época. Tínhamos feito revolução para quê? Para entregarmos tudo aos interesses estrangeiros? Para nos tornarmos colônia econômica da Europa? Mas Soares tinha resposta para essas críticas. Portugal era país pobre, atrasado, que acabara de sair de ditadura e de guerras coloniais desastrosas. Não tinha opção senão integrar-se na Europa, aceitar as regras do jogo econômico internacional, modernizar-se através de capital e tecnologia estrangeiros. Era a visão que tinha lógica própria. A questão era se os termos dessa integração eram os melhores possíveis para Portugal, ou se Soares estava a aceitar condições desfavoráveis, porque servia outros interesses além dos nacionais. Um episódio particularmente revelador aconteceu em 1979, relacionado com a base das Lajes nos Açores. A base tinha sido cedida aos americanos durante a Segunda Guerra Mundial e continuara operacional durante toda a Guerra Fria. Era ativo estratégico valiosíssimo para os Estados Unidos, ponto de escala crucial para operações no Atlântico e no Mediterrâneo. Portugal recebia compensação pela cedência da base, mas muitos argumentavam que era insuficiente face ao valor estratégico. Houve negociações em 79 para renovar o acordo da base. Portugal tinha margem de negociação significativa. Os americanos precisavam desesperadamente da base, especialmente após a Revolução Iraniana, que lhes fechara acesso a bases no Médio Oriente. Portugal poderia ter exigido compensação muito superior, poderia ter imposto condições, mas não o fez. O acordo negociado por Soares foi considerado por analistas militares e diplomáticos como extremamente favorável aos americanos. Por quê? Porque o Mário não estava a negociar como português a defender interesses nacionais, disse Almirante, reformado que esteve envolvido perifericamente nas negociações e que falou sob anonimato décadas depois. Estava a negociar como aliado que quer facilitar a vida aos americanos. Havia sempre sensação de que já tinha acordos paralelos, compromissos que não conhecíamos. Quando fazíamos propostas mais exigentes, ele bloqueava, dizia que era impossível, que arriscaríamos relação com Washington. Como se isso fosse o pior destino do mundo. O primeiro governo de Mário Soares terminou em 1978, mas ele voltaria ao poder como presidente da República de 1986 a 1996. Durante esses 10 anos na presidência, consolidou-se como figura intocável da democracia portuguesa. Mas mesmo aí, houve episódios que levantaram questões. Em 1989, caiu o Muro de Berlim. A Guerra Fria estava a terminar. A União Soviética desintegrava-se. Era momento de triunfo para o Ocidente. E Mário Soares estava na linha da frente a celebrar. Viajou para Berlim, para Praga, para Varsóvia, apresentando-se como símbolo de transição democrática bem-sucedida. Portugal era modelo a ser seguido pelos antigos países comunistas. Mas havia ironia nessa narrativa. A transição portuguesa fora bem-sucedida precisamente porque forças externas, a CIA, a social-democracia europeia, o capital internacional, tinham garantido que não se desviasse demasiado para sua esquerda. Não fora transição genuinamente autônoma, tinha sido transição tutelada, controlada. E agora esse modelo de transição controlada estava a ser exportado para leste europeu. Os antigos países comunistas não teriam liberdade genuína de escolher o seu caminho. Seriam integrados no sistema capitalista ocidental em termos ditados por Washington e Bruxelas, exatamente como Portugal fora. Em 1991, com a União Soviética definitivamente colapsada, arquivos do KGB começaram a ser parcialmente abertos.
Investigadores ocidentais conseguiram acesso a documentos que tinham estado secretos durante décadas, e entre esses documentos havia alguns relacionados com Portugal e com Mário Soares. O que revelavam era perturbador, embora de forma diferente do que se poderia esperar. Os serviços soviéticos tinham, como era natural, monitorizado de perto a situação portuguesa durante o PREC. Tinham agentes em Portugal, tinham fontes dentro do Partido Comunista e dos militares de esquerda. E tinham tentado influenciar os acontecimentos, embora de forma muito mais cautelosa do que a propaganda ocidental sugeria. A União Soviética não queria realmente um Portugal comunista. Seria demasiado provocativo, arriscaria confrontação com a NATO que os soviéticos não queriam. Mas queriam um Portugal neutralista, não alinhado, que enfraquecesse o flanco sul da NATO. Os documentos do KGB mostram que os soviéticos estavam perfeitamente conscientes da operação americana de apoio a Mário Soares. Tinham identificado os canais de financiamento, tinham nomes de agentes da CIA envolvidos, tinham até transcrições de algumas conversas interceptadas. Mas a sua reação foi surpreendentemente passiva. Não expuseram publicamente a operação, não tentaram neutralizá-la agressivamente. Por quê? A resposta está num memorando do chefe da delegação do KGB em Lisboa, datado de junho de 1975. O memorando diz: Soares é útil aos americanos, mas também a nós. Ele enfraquece os radicais que poderiam levar à intervenção NATO. Prefere-se Portugal governado por socialistas pró-ocidentais, mas estáveis do que caos que justifique intervenção militar. Recomenda-se não interferir com a operação americana de apoio a Soares, pois serve interesses de estabilização que também nos convém. Era jogo dentro do jogo. Os soviéticos percebiam que Soares, apesar de ser instrumento americano, era também moderador que evitaria o pior. E o pior, do ponto de vista soviético, seria a intervenção militar da NATO em Portugal, possibilidade que estava genuinamente em cima da mesa em julho e agosto de 75, quando parecia que os militares radicais poderiam tomar poder total. Então, Moscovo e Washington tinham paradoxalmente interesse comum em promover Soares como solução de compromisso. Ele traía a revolução radical, mas ao fazê-lo garantia que não haveria guerra. Esta interpretação foi avançada pelo historiador britânico Kenneth Maxwell, especialista em Portugal contemporâneo, em obra publicada em 1995. Maxwell argumenta que Soares foi útil idiota, termo técnico de inteligência, tanto para Washington como para Moscovo. Ambos o usaram, e ele provavelmente nem percebeu completamente que estava a ser usado pelos dois lados, cada um por razões diferentes. Maxwell escreve: Soares acreditava que estava a salvar a democracia portuguesa, e de certa forma estava. Mas a democracia que salvou era de tipo específico, limitado, que excluía opções verdadeiramente radicais e mantinha Portugal firmemente dentro da órbita ocidental. Álvaro Cunhal, líder do PCP durante décadas, nunca acusou publicamente Soares de ser agente americano. Era demasiado inteligente para fazer acusação que pareceria propaganda comunista desacreditada. Mas em conversas privadas com camaradas próximos, deixava transparecer o que pensava. Octávio Pato, que foi dirigente comunista e posteriormente escreveu memórias, relata a conversa com Cunhal em 1986. Perguntei ao Álvaro como explicava o êxito político do Soares, apesar de todas as suas contradições e compromissos. Ele respondeu secamente: quando tens Washington a financiar-te e Moscovo a não te combater, é fácil ter êxito político. O Soares teve sorte de ser útil a ambos os lados da Guerra Fria. Em 1986, Mário Soares foi eleito presidente da República, derrotando Diogo Freitas do Amaral num segundo turno emocionante. A vitória foi celebrada como triunfo da democracia, e de certa forma, era. Mas também marcava a consolidação do tipo específico de democracia que fora construído em Portugal, democracia que excluía opções verdadeiramente transformadoras, que marginalizava a esquerda radical, que mantinha o país firmemente ancorado no Ocidente. Durante a presidência de Soares, Portugal aderiu à Comunidade Econômica Europeia em 1986. O processo iniciara-se anos antes, mas concluiu-se durante o seu primeiro ano como presidente. Foi momento de grande simbolismo.
Portugal entrava definitivamente na Europa, deixava para trás o isolamento salazarista e o aventureirismo revolucionário. Mas a que preço? Os termos da adesão foram negociados durante anos, e muitos economistas argumentam que Portugal aceitou condições desfavoráveis que hipotecaram o desenvolvimento futuro do país. A agricultura portuguesa foi praticamente destruída pela concorrência europeia. A indústria têxtil e de calçado, setores tradicionais da economia portuguesa, entraram em declínio terminal. Portugal tornou-se importador líquido de alimentos, dependente de subsídios europeus, economia periférica especializada em turismo e serviços de baixo valor acrescentado. Poderia ter sido diferente? Poderia Portugal ter negociado períodos de transição mais longos, proteções sectoriais mais fortes, termos mais favoráveis? José Silva Lopes, economista que participou nas negociações da adesão, disse em entrevista anos depois: havia margem de negociação que não foi utilizada. Houve pressa política de entrar rapidamente na Europa e essa pressa fez-nos aceitar termos que economicamente não eram os melhores. Mas a decisão era política, não econômica. Queriam mostrar que Portugal era europeu, ocidental, confiável. E para isso estavam dispostos a pagar preço econômico. E quem pressionava por essa pressa? Mário Soares estava na linha da frente. Para ele, a integração europeia não era apenas opção econômica. Era afirmação de identidade, era garantia de que Portugal nunca voltaria atrás, nunca seria tentado por alternativas de esquerda ou nacionalistas. Era, em suma, seguro definitivo contra o perigo que ele e os seus aliados estrangeiros sempre temeram. Portugal autônomo, Portugal não alinhado, Portugal que seguisse caminho próprio. Em 1996, Soares deixou a presidência após 2 mandatos. Jorge Sampaio, do mesmo Partido Socialista, mas representando ala mais à esquerda, sucedeu-o. Soares retirou-se para papel de estadista sênior, comentador político, guardião da memória democrática. Recebia homenagens constantes, prêmios internacionais, reconhecimento universal. Mas havia vozes dissonantes. Em 2006, o jornalista José Goulão publicou o livro intitulado Soares Ditador Fracassado, obra polêmica que acusava o antigo presidente de ter tido tendências autoritárias, de ter tentado concentrar poder, de ter usado métodos questionáveis contra adversários políticos. O livro foi amplamente criticado como excessivo e parcial, mas levantava questões legítimas que raramente tinham sido discutidas publicamente. Uma das questões era precisamente a das ligações de Soares com serviços de inteligência estrangeiros. Goulão não tinha provas documentais definitivas. Essas estavam em arquivos classificados, mas apresentava testemunhos, coincidências, padrões de comportamento que construíam um caso circunstancial forte. O establishment político e mediático fechou fileiras em defesa de Soares. Mas entre investigadores sérios, começou a haver reconhecimento de que havia ali questões que mereciam investigação mais profunda. Em 2010, o historiador americano Kenneth Maxwell conseguiu acesso a mais documentos desclassificados da CIA relacionados com operações em Portugal nos anos 70. Publicou artigo em revista acadêmica prestigiada, onde apresentava evidência documental clara de que CIA tinha financiado o Partido Socialista Português, tinha providenciado inteligência sobre adversários políticos, tinha coordenado com Soares estratégia de contenção da influência comunista. Maxwell concluía: a transição democrática portuguesa não foi processo autônomo, foi processo assistido, tutelado por potências estrangeiras. Isso não invalida necessariamente a legitimidade da democracia que emergiu, mas muda fundamentalmente a nossa compreensão de como essa democracia foi construída. Mário Soares faleceu a 7 de janeiro de 2017, aos 92 anos. O funeral foi acontecimento nacional, com presença de chefes de Estado de toda a Europa, com dias de luto nacional, com homenagens incessantes na comunicação social. Era o fim de uma era. O último dos grandes protagonistas da Revolução de Abril desaparecia. E com a sua morte, fechava-se também janela de oportunidade para esclarecer definitivamente as questões que permaneciam sem resposta sobre o seu papel durante a transição democrática. Os arquivos pessoais de Soares foram doados à Fundação Mário Soares, instituição criada para preservar a sua memória e o seu legado.
mas o acesso a partes significativas desses arquivos permanece restrito. Correspondência com figuras estrangeiras, apontamentos pessoais sobre reuniões sensíveis, documentos financeiros do Partido Socialista dos anos 70, tudo isso está sob sigilo que não tem data prevista para terminar. Por quê? O que há nesses documentos que não pode ser revelado mesmo décadas depois dos acontecimentos? Isabel Soares, filha de Mário Soares e ela própria figura política do PS, defendeu a restrição. Há documentos que envolvem terceiros que têm direito à privacidade. Há conversas diplomáticas que, mesmo após tanto tempo, mantêm sensibilidade. Não se trata de esconder nada, mas de respeitar certas convenções. Mas críticos argumentam que história não pode ser refém de conveniências. Se Mário Soares não tinha nada a esconder, se agiu sempre no melhor interesse de Portugal como defende a narrativa oficial, por que não abrir tudo e permitir que historiadores avaliem com acesso completo à evidência? Em 2018, jornalista investigativo brasileiro publicou reportagem explosiva baseada em documentos vazados dos arquivos diplomáticos americanos. A reportagem revelava detalhes de reuniões entre Soares e funcionários americanos nos anos 70, que até então não eram conhecidas publicamente. Uma dessas reuniões, em março de 75, foi particularmente reveladora. Segundo as notas da reunião, feitas por diplomata americano presente, Soares teria dito: "Compreendo que os vossos interesses em Angola e nos Açores são legítimos. Portugal pode ser vosso parceiro confiável, mas preciso de vos pedir paciência. Não posso aparecer publicamente como pró-americano, seria suicídio político. Tenho de manter retórica de esquerda, tenho de criticar imperialismo, tenho de parecer solidário com os movimentos de libertação. Mas sabeis que no fundo trabalho convosco, não contra vós." Era confissão extraordinária de duplicidade política. Soares admitia abertamente que a sua postura pública era teatro, que as suas verdadeiras alianças e compromissos eram outros. O diplomata americano teria respondido: "Compreendemos perfeitamente. Façais o que for necessário publicamente. Nós compreendemos o jogo. O que importa são as ações concretas, não a retórica." Quando a reportagem foi publicada, houve tentativas de desacreditá-la. Porta-vozes do Partido Socialista argumentaram que documentos vazados não eram verificáveis, que podiam ter sido fabricados, que era difamação da memória de Soares. Mas a jornalista brasileira disponibilizou cópias dos documentos originais a historiadores independentes que confirmaram a sua autenticidade. As notas da reunião existiam, estavam nos arquivos diplomáticos americanos, tinham todas as marcas de documentos genuínos. A controvérsia levou a Assembleia da República a debater criação de comissão histórica para investigar as relações entre Portugal e Estados Unidos durante o período da transição democrática. O Partido Socialista opôs-se, o PSD também. Apenas Bloco de Esquerda, PCP e alguns deputados independentes apoiaram. A proposta foi rejeitada. A justificação oficial foi que não é função da Assembleia fazer investigação histórica, isso compete aos acadêmicos. Mas a mensagem real era clara: há coisas que é melhor deixar enterradas. Entretanto, mais documentos continuaram a emergir através de vários canais. Em 2019, investigadores que trabalhavam nos arquivos do antigo regime da Alemanha Oriental descobriram correspondência entre a Stasi, polícia secreta da RDA, e o KGB sobre Portugal. Um dos documentos, Relatório de Análise da Situação Portuguesa de agosto de 75, dizia: Soares joga jogo duplo. Apresenta-se como socialista aos portugueses, como social-democrata aos europeus e como anticomunista confiável aos americanos. É camaleão político de primeira ordem. Não tem ideologia real, apenas ambição. Mas precisamente por isso é adversário formidável. Não é previsível como seriam comunistas convictos ou direitistas dogmáticos. A avaliação da Stasi era cruel, mas tinha elemento de verdade. Mário Soares era pragmático acima de tudo. Não era ideólogo. Adaptava-se às circunstâncias, dizia o que era necessário dizer em cada momento, fazia alianças que servissem os seus objetivos. Isso fazia dele político eficaz, mas também levantava questões sobre princípios e consistência. Num momento durante o PREC, Soares defendia nacionalizações e reformas radicais.
Meses depois, como primeiro-ministro, travava essas mesmas reformas e abria caminho à economia de mercado. Tinha mudado de opinião genuinamente ou simplesmente adaptava o discurso ao que era politicamente conveniente? E se era a segunda hipótese, como confiar que, quando negociava com americanos, estava realmente a defender interesses portugueses e não simplesmente a adaptar-se ao que os interlocutores queriam ouvir? Francisco Louçã, economista e político do Bloco de Esquerda que estudou extensivamente o período da transição, argumenta: Soares era oportunista supremo. Não digo isso necessariamente como insulto. Na política, certo nível de oportunismo é necessário. Mas no caso dele, era traço tão dominante que levanta dúvidas sobre se alguma vez teve compromissos genuínos com algo além da própria carreira política. E isso torna-o particularmente vulnerável à manipulação por forças mais poderosas que souberam usar a sua ambição. A questão da descolonização permanece a mais controversa. As guerras civis em Angola e Moçambique custaram centenas de milhares de vidas. Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé tiveram transições menos sangrentas, mas também enfrentaram décadas de ditadura, golpes de Estado, instabilidade crônica. Timor-Leste foi abandonado e imediatamente invadido pela Indonésia, resultando em ocupação brutal que matou 1/3 da população. Tudo isso foi consequência direta da forma como Portugal conduziu a descolonização. Poderia ter sido diferente? Havia alternativas viáveis? Estas perguntas atormentam historiadores e permanecem sem respostas definitivas. Mas o que é claro é que houve escolhas, e essas escolhas foram influenciadas por pressões externas que não necessariamente tinham como prioridade o bem-estar das populações envolvidas. No caso de Timor-Leste, por exemplo, há evidências de que Estados Unidos e Austrália pressionaram Portugal a não interferir quando Indonésia sinalizou intenções de invadir. Queriam Indonésia, regime anticomunista estrategicamente importante, como aliada. Não queriam Timor independente que poderia ter governo de esquerda. Portugal cedeu a essas pressões, abandonou Timor ao seu destino, e Mário Soares, que era ministro dos Negócios Estrangeiros na altura, teve papel central nessa decisão. Maria do Céu Pinto, historiadora especializada em Timor-Leste, escreveu: A traição portuguesa a Timor foi uma das páginas mais negras da nossa história moderna. E Mário Soares teve responsabilidade direta, sabia o que a Indonésia planeava fazer, foi avisado por múltiplas fontes. E escolheu não agir, porque agir significaria confrontar Washington e Canberra, e isso não estava disposto a fazer. Em 2020, Arquivo Nacional dos Estados Unidos desclassificou mais documentos relacionados com a política externa americana para Portugal e as ex-colônias nos anos 70. Entre esses documentos estava telegrama do secretário de Estado Henry Kissinger para a Embaixada em Lisboa, datado de outubro de 75, poucos dias antes da invasão indonésia de Timor. O telegrama dizia: Assegurem a Soares que compreendemos a difícil posição de Portugal. Mas interesse estratégico americano requer estabilidade regional. Indonésia é parceiro crucial. Timor independente seria fonte de instabilidade. Melhor que questão seja resolvida rapidamente, antes que tome dimensões que obriguem intervenção internacional. Era linguagem diplomática, mas a mensagem era clara: deixem a Indonésia invadir. E Portugal deixou. Mário Soares argumentou posteriormente que Portugal não tinha meios militares para defender Timor, que estava a milhares de quilômetros de distância, que o país estava a braços com a sua própria transição conturbada. Tudo isso era verdade, mas havia outras opções que não foram exploradas. Portugal poderia ter levado o caso às Nações Unidas antes da invasão, poderia ter organizado pressão diplomática internacional, poderia ter pelo menos tentado criar condições para que Timor tivesse hipótese de se defender. Não fez nada disso. E o resultado foram 24 anos de ocupação brutal, massacres em massa, um povo abandonado ao seu destino. Quando Timor finalmente conquistou independência em 2002, fê-lo sem ajuda de Portugal, através de resistência heróica do seu próprio povo, apoiada por organizações internacionais e pela Austrália. A mesma Austrália que em 75 apoiara a invasão, mas que décadas depois mudara de posição. Mário Soares nunca pediu desculpa verdadeiramente por Timor.
Em discursos oficiais, falava vagamente de erros cometidos durante período conturbado, mas nunca assumiu responsabilidade pessoal direta. José Ramos Horta, líder timorense que ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela sua luta pela independência, disse numa entrevista em 2006: Mário Soares tem muito sangue timorense nas mãos. Sei que não é popular dizer isso em Portugal, onde ele é venerado, mas é verdade. Ele sabia o que ia acontecer, foi avisado, e escolheu sacrificar Timor para manter boas relações com Washington. Em Angola, a situação foi diferente, mas não menos trágica. A Guerra Civil, que começou após a independência em 1975, durou até 2002, com breves intervalos de paz rapidamente quebrados. Foi um dos conflitos mais longos e destrutivos de África, proxy war da Guerra Fria, onde MPLA, apoiado por Cuba e União Soviética, enfrentava UNITA, apoiada por Estados Unidos e África do Sul do apartheid. Portugal poderia ter evitado aquela guerra? A questão é complexa. Mas há evidências de que Portugal poderia ter facilitado a transição mais ordenada se tivesse agido de forma mais autônoma, menos subserviente a pressões externas. O Acordo de Alvor, que tentou estabelecer governo de coligação entre os três movimentos, estava condenado desde o início porque os padrões externos que apoiavam cada movimento não queriam genuinamente partilha de poder, queriam vitória dos seus clientes. Portugal, como antiga potência colonial que conduzia a descolonização, tinha responsabilidade moral e até legal de garantir transição pacífica, mas não o fez. Retirou-se precipitadamente, abandonou as populações, deixou o campo aberto para a guerra civil. E Mário Soares, como ministro dos Negócios Estrangeiros durante esse período crucial, teve papel central nessas decisões. Alves da Rocha, economista angolano que viveu todo o período da Guerra Civil, escreveu em 2015: Os portugueses gostam de dizer que descolonizaram. Mas descolonizar não é simplesmente ir embora e deixar caos para trás. Descolonizar responsavelmente requer preparar as instituições, transferir competências, garantir mínimo de estabilidade. Portugal não fez nada disso. Foi descolonização por abandono, não por transferência ordenada de soberania. E muito disso foi porque Portugal estava mais preocupado em agradar aos seus novos patrões americanos e europeus do que em fazer o que era certo pelas suas antigas colônias. Durante os anos 80 e 90, enquanto consolidava a sua posição como figura intocável da política portuguesa, Mário Soares raramente falava das ex-colônias. Quando forçado a comentar, usava linguagem vaga sobre ciclos históricos inevitáveis e responsabilidades partilhadas. Nunca assumiu a quota-parte portuguesa e a sua quota-parte pessoal na tragédia que se desenrolou em África e em Timor. Há também questão dos retornados, os cerca de 500 mil de portugueses que viviam nas colônias e que foram forçados a abandonar tudo e regressar a Portugal após a independência. Chegaram traumatizados, empobrecidos, muitos sem nada além de uma mala. Portugal não estava preparado para os receber. Não havia habitação, não havia emprego, não havia estruturas de apoio. Muitos viveram durante meses em campos improvisados, em hotéis requisitados, em condições miseráveis. Poderia ter sido diferente se a descolonização tivesse sido planeada de forma mais gradual e ordenada? Certamente. Se tivesse havido anos de preparação em vez de meses de caos, poderia ter havido migração planeada, transferência ordenada de ativos, inserção gradual na sociedade portuguesa. Mas não houve. E Mário Soares, que estava no governo durante todo esse período, tem responsabilidade por não ter feito mais para minimizar o sofrimento humano envolvido. Nos anos seguintes, quando já era primeiro-ministro e depois presidente, Soares dedicou pouca atenção aos retornados. Não havia programas especiais para a sua integração, não havia reconhecimento oficial do que tinham sofrido. Apenas décadas depois, já no século XXI, começou a haver alguma atenção política e acadêmica à experiência dos retornados. Mas, na altura, foram largamente esquecidos e ignorados. Isabela Figueiredo, escritora retornada de Moçambique que tinha 8 anos quando a família foi forçada a sair, escreveu em 2009 livro devastador chamado Caderno de Memórias Coloniais. Nele, fala do abandono.
Chegamos a Portugal e descobrimos que não éramos bem-vindos. Éramos colonos fascistas exploradores. O país que nos recebeu fazia-o com ressentimento, e os políticos que tinham gerido a descolonização não queriam saber de nós. Éramos lembrança inconveniente de um passado que queriam esquecer depressa. Mário Soares representava precisamente essa vontade de virar página rapidamente. Portugal tinha sido império, fora ditadura, fizera guerras coloniais. Tudo isso tinha de ser deixado para trás o mais rapidamente possível para que Portugal pudesse ser aceite na Europa democrática moderna. Os retornados, com as suas memórias e os seus traumas, eram um obstáculo a essa narrativa de ruptura limpa. Por isso foram marginalizados. Em 2021, investigação jornalística revelou que Soares tinha recebido, durante os anos 70, doações de empresários que tinham interesses nas colônias e que queriam influenciar a forma como a descolonização seria conduzida. Não eram subornos diretos, o dinheiro era canalizado através de doações ao Partido Socialista, mas a linha entre doação política e corrupção é frequentemente nebulosa. Um dos empresários que falou anonimamente décadas depois dos fatos, explicou: "Sabíamos que a independência era inevitável. Mas queríamos garantir que pudéssemos sair de forma ordenada, levar os nossos capitais, ter tempo para liquidar investimentos. Por isso contribuímos para o partido do Soares. Ele compreendia as nossas preocupações. Não como o Cunhal, que queria simplesmente expropriar tudo. Era rede de influência, onde interesses econômicos privados, pressões geopolíticas estrangeiras e ambições políticas pessoais se entrelaçavam. E no centro dessa rede estava Mário Soares, navegando habilmente entre todas essas forças, fazendo compromissos, acumulando favores, construindo poder. A integração de Portugal na Comunidade Econômica Europeia, concluída em 1986, foi apresentada como grande triunfo nacional. Finalmente, Portugal juntava-se à Europa desenvolvida, deixava para trás séculos de atraso. Mário Soares, recém-eleito presidente da República, estava no centro das celebrações. Era o culminar do projeto que defendera desde sempre: Portugal europeu, moderno, integrado no Ocidente. Mas os termos da adesão tinham sido negociados durante anos por governos anteriores, e muitos economistas questionaram desde o início se eram favoráveis a Portugal. O país entrou na CEE com economia frágil, indústria pouco competitiva, agricultura atrasada. Não houve períodos de transição suficientes, as proteções para sectores vulneráveis foram mínimas. Portugal foi atirado para a competição direta com economias muito mais avançadas, sem ter instrumentos para se defender. Antônio Barreto, sociólogo que foi ministro da Agricultura num dos governos de Soares, demitiu-se precisamente por discordar das políticas que estavam a ser implementadas. Décadas depois, explicou: "Eu via o que ia acontecer, a agricultura portuguesa seria destruída." E foi. Hoje importamos 70% do que comemos. Somos dependentes, perdemos soberania alimentar. Avisei na altura, mas não queriam ouvir. A prioridade era entrar rapidamente na Europa, mostrar que éramos europeus. O custo econômico era secundário, e de facto, nas décadas seguintes, Portugal tornou-se economia cada vez mais dependente. A indústria foi se deslocando para países com mão de obra mais barata, a agricultura definhava. O país especializou-se em turismo, construção, serviços de baixo valor acrescentado. Vivia acima das suas possibilidades com endividamento crescente, primeiro privado, depois público. O modelo era insustentável, como a crise de 2011 viria a demonstrar dramaticamente. Seria Mário Soares responsável por tudo isto? Não diretamente. Muitas decisões foram tomadas por outros governos, outras gerações políticas, mas Soares estabelecera o padrão. Estabelecera que a integração europeia era o objetivo supremo que justificava qualquer sacrifício. Estabelecera que Portugal devia adaptar-se às exigências externas, não tentar negociar condições mais favoráveis. Estabelecera que questionar a Europa era heresia política. Esse consenso que Soares ajudou a criar tornou impossível durante décadas ter debate sério sobre os custos da integração europeia. Qualquer crítico era imediatamente rotulado de nacionalista retrógrado, de saudosista do isolamento salazarista.
O debate econômico racional foi substituído por discurso ideológico e emocional sobre pertencer à Europa, como se fosse questão de identidade e não de interesse econômico que podia e devia ser calculado friamente. Jorge Sampaio, que sucedeu a Soares na presidência, tentou introduzir tom mais crítico, falar de Europa social e não apenas de mercado, mas o padrão estava estabelecido. Portugal seguiria o modelo neoliberal que Bruxelas e os mercados financeiros impunham. As privatizações continuaram. O Estado Social foi sendo progressivamente desmantelado. A desigualdade cresceu. Em 2008, quando a crise financeira global rebentou, Portugal estava particularmente vulnerável. A dívida era alta, a competitividade era baixa, os déficits eram crônicos. Em 2011, o país foi forçado a pedir resgate à Troika, FMI, Comissão Europeia, Banco Central Europeu. Foi humilhação nacional. Portugal perdia soberania econômica, tinha de aceitar políticas ditadas do exterior, tinha de implementar austeridade brutal que destruiu ainda mais o tecido social. Mário Soares, então com 86 anos, comentou publicamente a situação. Mas em vez de reconhecer que havia problemas estruturais no modelo de integração europeia, que ele próprio ajudara a construir, culpou má gestão dos governos recentes. Defendeu ainda mais Europa, mais integração, como se a solução para problemas causados pelo euro fosse ter mais euro. Era posição consistente com toda a sua trajetória política, mas também demonstrava incapacidade ou relutância em questionar pressupostos fundamentais. Há economistas que argumentam que a Troika salvou Portugal de bancarrota total. Há outros que argumentam que as políticas impostas pela Troika agravaram a crise, destruíram tecido produtivo, causaram sofrimento desnecessário. O debate continua. Mas o que é indiscutível é que Portugal chegou àquela situação porque seguiu durante décadas modelo econômico insustentável. E Mário Soares, como figura central da política portuguesa por mais de 40 anos, tem quota parte de responsabilidade nesse modelo. A questão das relações com a CIA e com os serviços de inteligência americanos nunca foi completamente esclarecida. Soares negou sempre ter sido agente ou colaborador formal, e provavelmente não era no sentido técnico, mas tinha relações, tinha contactos, recebia informações, coordenava ações. Era o que em linguagem de inteligência se chama ativo útil, alguém que não está formalmente recrutado, mas que age de formas que servem os interesses da agência. Frank Carlucci, o embaixador americano em Portugal durante o PREC, que depois foi diretor da CIA e secretário da Defesa, disse numa entrevista em 2001: Soares era nosso amigo. Compreendia-se a importância da Aliança Atlântica. Trabalhávamos bem juntos. Havia confiança mútua. Não admitiu explicitamente operações de financiamento ou passagem de inteligência, mas a linguagem era reveladora. Trabalhávamos bem juntos. Que trabalho era esse exatamente? Em 2016, poucos meses antes de morrer, Soares deu última grande entrevista. Foi perguntado diretamente sobre as acusações de ter colaborado com a CIA. Respondeu: são fantasias de conspiracionistas. Nunca fui agente de ninguém. Sempre servi Portugal. Se tive relações com americanos, foi no contexto normal de diplomacia e de alianças internacionais. Portugal é membro da NATO, é aliado dos Estados Unidos. É normal e necessário que haja cooperação. Era resposta hábil, mas evasiva. Ninguém acusava Soares de ter comprometido segredos militares ou de espionagem convencional. As acusações eram de ter aceitado financiamento ilegal, de ter coordenado ações políticas internas com potência estrangeira, de ter subordinado interesses nacionais portugueses à agenda geopolítica americana. E essas acusações, baseadas em documentos entretanto desclassificados, tinham substância que simples negação não conseguia dissipar. Álvaro Cunhal morreu em 2005, 12 anos antes de Soares. Até ao fim, manteve posição de que a Revolução de Abril fora traída, que as forças reacionárias internas aliadas ao imperialismo externo tinham impedido que Portugal seguisse caminho verdadeiramente democrático e progressista. Era a interpretação que durante décadas foi ridicularizada como dogmatismo comunista. Mas à luz dos documentos que emergiram posteriormente, talvez Cunhal tivesse mais razão do que os seus críticos admitiam. Não que o caminho defendido pelo PCP fosse necessariamente melhor.
Democracia popular de tipo soviético tinha os seus próprios problemas enormes, como ficou demonstrado em todo o bloco de leste. Mas entre o modelo soviético e o modelo que foi realmente implementado em Portugal, havia espaço para alternativas. Poderia ter havido democracia genuinamente pluralista, mas com maior independência face a Washington e Bruxelas. Poderia ter havido economia mista com papel importante do Estado, mas aberta ao mundo. Poderia ter havido descolonização ordenada e responsável. Nada disso aconteceu. E Mário Soares, por ação ou omissão, contribuiu para que não acontecesse. Fê-lo acreditando genuinamente que estava a servir Portugal? Ou fê-lo porque servia à sua ambição pessoal e estava disposto a fazer alianças necessárias para a realizar? A resposta provavelmente mistura ambos elementos. Soares não era vilão de filme, conspirando conscientemente contra o país. Mas também não era herói imaculado, servindo apenas altos ideais. Era político hábil, pragmático, ambicioso, que fazia escolhas que favoreciam determinados interesses, incluindo o seu próprio, em detrimento de outros. Nos anos finais da sua vida, Mário Soares tornou-se figura cada vez mais marginal na política ativa, embora mantivesse estatuto simbólico enorme. Comentava acontecimentos, dava entrevistas, publicava artigos. Mas o país mudara. Uma nova geração que não vivera a ditadura nem a revolução olhava para ele com respeito histórico, mas sem a veneração que a geração mais velha mantinha. Entre os jovens ativistas de esquerda, começou a emergir visão mais crítica de Soares. Viam-no não como herói democrático, mas como figura que tinha domesticado a revolução, que tinha cortado as suas potencialidades transformadoras, que tinha integrado Portugal no sistema capitalista global em termos desfavoráveis. Era a revisão histórica que incomodava profundamente o establishment político, mas que ganhava terreno. Em 2011, durante os protestos contra a austeridade imposta pela Troika, manifestantes levavam cartazes que diziam «Soares traiu Abril». Era acusação dura, provavelmente excessiva na sua simplicidade, mas refletia frustração genuína com o caminho que Portugal seguira. 4 décadas após a Revolução, o país estava de joelhos economicamente, dependente de credores externos, implementando políticas ditadas por Bruxelas e pelo FMI. Era isto a liberdade pela qual se fizera a Revolução? Soares reagiu mal às críticas. Em artigo publicado no seu blog pessoal, aos 86 anos tinha blog e usava-o ativamente, escreveu: "Os que me acusam de traição não compreendem a história que viveram. Portugal em 1975 estava à beira do precipício. Podia ter havido guerra civil, podia ter havido intervenção militar estrangeira, podia ter havido ditadura comunista. Evitamos tudo isso. Construímos democracia. Não foi perfeita, mas foi real. E durou. Isso não foi traição. Foi salvação." Havia verdade nisto. Portugal evitara de fato os cenários mais catastróficos. Não houvera guerra civil. Não houvera ditadura de qualquer tipo. A democracia, com todos os seus defeitos, funcionava. Mas a questão permanecia. Tinha sido necessário pagar o preço que foi pago? Tinham sido necessárias todas as concessões, todos os compromissos, toda a subordinação a interesses externos? José Pacheco Pereira, historiador e político que foi dirigente comunista antes de transitar para o centro-direita, escreveu em 2013 Análise Equilibrada de Soares. Reconhecia os seus méritos, coragem durante a ditadura, papel na construção da democracia, mas também apontava os problemas. Soares foi grande construtor, mas também grande limitador. Construiu democracia, mas dentro de parâmetros muito estreitos, limitou o espaço do possível. E fê-lo frequentemente não por necessidade histórica inevitável, mas por escolhas políticas que favoreciam determinados interesses. Um dos aspectos menos conhecidos da vida de Soares era a sua relação com o mundo empresarial. Publicamente apresentava-se como socialista preocupado com justiça social, mas, privadamente, era próximo de empresários, recebia-os regularmente, facilitava-lhes contactos e negócios. Não há evidência de corrupção pessoal direta. Soares não parece ter enriquecido ilicitamente. Mas havia tráfico de influências, havia porta giratória entre política e negócios, havia proximidade que levantava questões. Belmiro de Azevedo, um dos maiores empresários portugueses, disse numa entrevista que tinha excelente relação com Soares.
Era homem que compreendia o mundo dos negócios, que sabia que empresários criam emprego e riqueza. Não era como alguns socialistas que veem empresários como inimigos. Era elogio, mas também revelava algo. Soares era socialista que os empresários gostavam. E isso talvez explique por que o seu socialismo nunca foi verdadeiramente redistributivo, nunca desafiou seriamente as estruturas de poder econômico. Durante a presidência de Soares, entre 86 e 96, Portugal viveu período de crescimento econômico alimentado por fundos europeus e por endividamento. Superficialmente, parecia que o país estava a prosperar. Construíram-se autoestradas, modernizaram-se infraestruturas, abriram-se shoppings. Mas, por baixo, os problemas acumulavam-se. A indústria continuava a definhar, a educação e a saúde eram subfinanciadas, a desigualdade crescia. Estava a criar-se ilusão de prosperidade que colapsaria quando o crédito fácil acabasse. Soares, como presidente, tinha poderes limitados. Portugal é democracia parlamentar, onde o presidente tem principalmente papel simbólico e moderador. Mas tinha enorme influência moral e política. Usava essa influência para promover consenso centrista, para marginalizar vozes mais radicais, tanto de esquerda quanto de direita, para manter Portugal no caminho estreito que considerava o único viável. Era estabilizador, mas também era limitador do debate democrático. Em 2015, jornalista Judite de Souza fez série de entrevistas aprofundadas com Soares. Numa delas, perguntou-lhe se tinha arrependimentos sobre o seu percurso político. Soares respondeu: arrependimentos? Sempre há decisões que em retrospectiva poderíamos ter tomado de forma diferente. Mas no essencial não. Fiz o que achei correto em cada momento. Servi Portugal da melhor forma que sabia. Era a resposta de homem em paz consigo próprio. Mas levantava a questão: estava genuinamente em paz ou tinha racionalizado de tal forma as suas escolhas que já não conseguia ver as suas contradições? Psicólogos falam de dissonância cognitiva, a dificuldade que temos em manter conscientemente crenças contraditórias. Soares acreditava ser democrata que lutara pela liberdade, mas colaborara com CIA, aceitara financiamento estrangeiro, subordinar a política externa portuguesa a interesses americanos. Como conciliava isso? Provavelmente dizendo a si próprio que era mal menor, que servia objetivo maior de evitar comunismo, que os fins justificavam os meios. É argumento com alguma lógica, mas é também argumento que todos os colaboradores de todas as ditaduras e de todos os impérios sempre usaram. Não tínhamos escolha. Era isto ou algo pior. Fizemos o melhor possível nas circunstâncias. Pode ser verdade, mas pode também ser racionalização conveniente de traição e cobardia. O testamento político de Soares, deixado em cartas e documentos que foram publicados após a sua morte, enfatizava a democracia, a Europa, os valores humanistas. Não mencionava as reuniões secretas com agentes americanos. Não mencionava o financiamento encoberto da CIA. Não mencionava as pressões que exerceu para garantir que a descolonização favorecesse interesses ocidentais. Tudo isso ficava de fora da narrativa oficial que queria deixar. Mas a história não se escreve apenas com os documentos que os protagonistas escolhem preservar. Escreve-se também com os documentos que tentaram esconder, com os testemunhos que não queriam dar, com os arquivos de adversários e de aliados que revelam perspectivas diferentes. E quando todas essas fontes são examinadas, a imagem que emerge de Mário Soares é muito mais complexa e contraditória do que o mito oficial. Foi herói da resistência antifascista? Foi. Foi corajoso ao enfrentar a ditadura? Foi. Foi fundamental na construção da democracia portuguesa? Foi. Mas foi também político profundamente pragmático que fez alianças questionáveis, que aceitou a ajuda de fontes duvidosas, que subordinou interesses nacionais a conveniências geopolíticas, que limitou as possibilidades transformadoras da Revolução de Abril. Foi tudo isto simultaneamente. E é essa complexidade que a história tem obrigação de registrar, mesmo que incomode os que preferem mitos simples a verdades complicadas. A morte de Mário Soares em janeiro de 2017 fechou um ciclo, mas abriu também espaço para reavaliação histórica mais livre. Enquanto estava vivo, criticá-lo seriamente era tabu político.
Após a morte, os historiadores começaram a sentir-se mais à vontade para questionar, para investigar, para apresentar interpretações alternativas à narrativa oficial. Em 2018, foi publicada a primeira biografia verdadeiramente crítica de Soares, escrita por historiador que teve acesso a documentos até então indisponíveis. A obra causou controvérsia enorme. O Partido Socialista denunciou-a como revisionismo histórico e tentativa de manchar a memória de grande português. Mas acadêmicos mais sérios reconheceram que, independentemente de se concordar ou não com todas as conclusões, a obra levantava questões legítimas que mereciam debate. A biografia documentava em detalhe as reuniões entre Soares e representantes americanos, os fluxos financeiros suspeitos que tinham financiado o PS nos anos 70, as pressões que Soares exercera para moderar a Revolução. Não apresentava Soares como vilão, reconhecia suas qualidades e contribuições, mas também não o poupava às críticas. Era retrato de político complexo, ambicioso, pragmático, que fizera escolhas que tiveram consequências profundas para Portugal. Uma das revelações mais surpreendentes da biografia era que Soares mantivera, até praticamente ao fim da vida, contato regular com antigos elementos da comunidade de inteligência americana. Não eram contactos conspiratórios, eram conversas de velhos conhecidos, trocas de impressões sobre política internacional. Mas o fato de essas relações terem durado décadas sugeria que tinham raízes profundas, que iam além do circunstancial. A questão que permanece sem resposta definitiva é: Mário Soares traiu realmente a Revolução e Portugal? Ou fez o que era necessário para salvar o país de destinos piores? A resposta depende de pressupostos políticos e morais que cada um traz para a questão. Se acreditamos que o mais importante era evitar comunismo a todo o custo, então Soares foi herói que salvou Portugal. Se acreditamos que soberania nacional e autonomia política são valores supremos, então Soares foi colaboracionista que vendeu o país a interesses estrangeiros. Se acreditamos em pragmatismo político e em fazer o possível dentro das circunstâncias, então Soares foi político hábil que navegou águas difíceis da melhor forma que conseguiu. A verdade provavelmente contém elementos das três perspectivas. Soares operou num contexto de Guerra Fria, onde as margens de manobra de país pequeno como Portugal eram limitadas. A União Soviética apoiava o PCP. Os Estados Unidos não podiam permitir que Portugal caísse na órbita soviética. Nesse contexto, alguma forma de alinhamento com o Ocidente era provavelmente inevitável. A questão é, se tinha de ser tão submisso, tão incondicional como foi. Há contrafactuais interessantes a considerar. E se Portugal tivesse seguido o caminho mais próximo do de Jugoslávia de Tito, socialismo não alinhado, independente tanto de Moscovo como de Washington? Era possível? Provavelmente não completamente, dada a posição geográfica de Portugal e a sua pertença à NATO. Mas poderia ter havido maior margem de autonomia do que aquela que foi preservada. E se a descolonização tivesse sido conduzida de forma mais gradual e ordenada, com anos de preparação em vez de meses de caos, milhares de vidas poderiam ter sido salvas em Angola e Moçambique. O trauma dos retornados poderia ter sido minimizado, as ex-colônias poderiam ter tido start mais favorável para a independência, mas isso teria requerido que Portugal resistisse a pressões tanto da esquerda revolucionária interna quanto das potências externas que tinham agendas próprias para a África. E Soares não estava disposto ou não conseguiu resistir a essas pressões. O legado de Mário Soares permanece, portanto, profundamente ambíguo. Construiu democracia, sim, mas democracia limitada, condicionada, que excluía certas opções à partida. Integrou Portugal na Europa, sim. Mas em termos que favoreceram interesses externos mais do que desenvolvimento nacional equilibrado. Evitou guerra civil e ditadura comunista, sim, mas ao preço de fazer de Portugal cliente dócil de Washington e de Bruxelas. Para as gerações futuras de portugueses que tentarem compreender como o seu país chegou a ser o que é, democracia periférica na União Europeia, economicamente dependente, politicamente limitada nas suas opções, Mário Soares será figura central. Não porque tenha determinado sozinho todo esse caminho, mas porque foi o arquiteto principal do consenso político que o tornou possível e que marginalizou alternativas.
A questão de saber se esse caminho foi traição ou salvação permanecerá provavelmente sempre em aberto, sujeita a interpretações diferentes conforme os valores políticos de quem julga. Mas o que não pode permanecer em aberto é o próprio facto dos compromissos, das colaborações, das subordinações. Esses factos estão documentados em arquivos múltiplos, em testemunhos convergentes, em evidências que não podem ser ignoradas. Mário Soares não foi agente secreto no sentido de James Bond, mas foi ativo político útil a interesses estrangeiros, não vendeu Portugal por dinheiro pessoal. Mas aceitou recursos de origem estrangeira para fins políticos que serviam à agenda que não era apenas portuguesa. Não conspirou conscientemente contra o país, mas fez escolhas que limitaram severamente a soberania e as opções nacionais portuguesas para décadas vindouras. É legado complicado. É história que não cabe em narrativas simples de heroísmo ou vilania. É realidade de política de país pequeno, em mundo dominado por grandes potências, onde as margens de autonomia são estreitas e as escolhas raramente são entre bom e mal, mas entre mal e pior. Mário Soares navegou essas águas durante mais de 4 décadas, sempre sobrevivendo, sempre avançando, sempre no centro do poder. Foi extraordinária proeza de sobrevivência política, mas foi também, em muitos momentos, traição a promessas e possibilidades que a Revolução de Abril brevemente abrira. Os cravos vermelhos que floresceram em abril de 74 murcharam rapidamente. Não porque a Revolução não tivesse apoio popular, não porque as ideias de justiça social e soberania nacional fossem impopulares, mas porque forças muito poderosas, internas e externas, trabalharam sistemática e eficazmente para garantir que a Revolução não cumprisse o seu potencial transformador. E Mário Soares, consciente ou inconscientemente, voluntária ou involuntariamente, foi instrumento essencial desse trabalho de contenção e domesticação. Foi o homem que domou a Revolução, e por isso mesmo é figura tão central e tão controversa na história portuguesa contemporânea. Talvez daqui a 50 ou 100 anos, quando todos os arquivos estiverem abertos, quando todas as testemunhas tiverem falado ou morrido, quando a distância temporal permitir avaliação mais serena, seja possível fazer julgamento definitivo de Mário Soares. Mas esse julgamento nunca será simples. Porque a história dele é a história de Portugal na segunda metade do século XX, história de país pequeno tentando encontrar o seu lugar num mundo dominado por forças que não controlava, fazendo compromissos para sobreviver, pagando preços que talvez não precisasse pagar, seguindo o caminho que talvez não fosse o único possível. Mário Soares personifica tudo isso, e por isso permanecerá sempre figura simultaneamente admirada e questionada, celebrada e criticada, herói para uns e traidor para outros. É o destino de todos os políticos verdadeiramente importantes. Não há consenso sobre eles, porque representam escolhas históricas sobre as quais nunca haverá consenso completo.